Ilustres amigos do canal, tudo bem? O inimigo agora é outro. A inflação mundial está literalmente desabando e eu quero te mostrar quais são as expectativas para os próximos meses. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários que responde todas as suas dúvidas e que ainda está te dando 50% de desconto nos cursos Vini Invest. E vamos então começar a falar no vídeo de hoje sobre uma informação que ninguém no mercado financeiro está trazendo para você. O título do vídeo de hoje: o inimigo é outro e a inflação pode ter ficado para trás nos países desenvolvidos. Se você assistiu a nossa live de ontem, você deve ter visto estes dois gráficos. Esse primeiro, na linha verde, caindo literalmente, mostra que a inflação está desabando nos Estados Unidos. Mas com ela, a economia também vem perdendo força. E esse segundo gráfico mostra claramente que a inflação do meio de 2022 para agora, julho, agosto de 2024, está literalmente desabando. Se você ainda está olhando para o exterior com preocupação com a inflação, olha, assiste esse vídeo até o final que você vai entender aonde eu quero chegar. Porque eu vou te trazer aqui, não é a minha opinião, é uma apresentação que o Roberto Campos Neto fez agora, dia 13 de agosto, lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, e trouxe uma série de insights importantes para você compreender. Eu vou começar trazendo sobre o histórico de inflação no Brasil. E aqui você repara esse gráfico de barras com uma linha pontilhada em cima e embaixo. E no centro, uma linha contínua. O que significa isso? Nas barras é a inflação ano a ano no Brasil. A linha pontilhada em cima é o limite da meta de inflação. E ali embaixo, o limite inferior. O que nós podemos então entender nesse histórico de 20 anos no Brasil? Veja, logo que começou esse controle, a inflação ainda estava bastante fora da meta e demorou aí alguns anos para que ela pudesse entrar. Depois que ela começou a caminhar na meta, nós tivemos aí praticamente 10 anos de inflação chegando no máximo, no teto da meta. Depois, lá em 2015 e 2016, você sabe o que aconteceu. Nós tivemos aí impeachment de presidente no Brasil, inflação disparando, risco Brasil subindo, foi aquele caos nesses 2 anos. Depois, ela volta novamente a ficar dentro do centro da meta. E agora, mais recentemente, nesses últimos anos, está fugindo. Contexto inicial para você que o Banco do Brasil vem trazendo. Na maioria dos anos, a inflação esteve dentro da tolerância. Só que tem um detalhezinho que o Roberto Campos Neto não falou. Quase sempre no limite superior da meta. Esse é o detalhe. Não é na meta, é no intervalo superior. Se você não entendeu o que eu quero dizer, olha esse gráfico aqui. O histórico da inflação no Brasil, acumulada a cada 12 meses. Olha aí nos últimos 20 anos. Repara o que você tem. Inflação no Brasil com uma média girando sempre próxima de 6%. Olha aí esse gráfico da sua direita. Pegando de 2000 a 2024, a média de inflação nesses 25 anos foi acima de 6,2% ao ano. Se reduzirmos de 2010 a 2018, 8 anos, 6%. 2014 a 2018, 6% também. E agora, mais recentemente, nos últimos 5 anos, é que ela caiu um pouquinho. E caiu por quê? Porque nós tivemos, então, aquele problema de saúde pública internacional, que os juros foram lá embaixo, ficaram bem baixinhos por aproximadamente aí um ano e pouquinho. E agora você tem também na sua tela a taxa Selic histórica. Para você que quer investir aí com segurança, sem ter qualquer estresse, Tesouro Selic é a melhor opção. Por quê? Olha aí essa tabela. Historicamente, o Tesouro Selic fica acima de 10%. Pode não te deixar milionário, mas certamente é uma rentabilidade invejável no médio prazo. E você vai ter volatilidade, ou seja, variação
praticamente zero. Então, o que eu quero que você grave nessa primeira parte: o Brasil é um país com histórico de inflação. Esse histórico de inflação, em que pese ficar dentro da meta, costuma chegar com frequência no teto dessa meta. E por essa razão, nós costumamos ter juros, taxa Selic mais elevada, para poder conter a inflação. Agora olha também esses gráficos do Banco Central. Aliás, todo o vídeo de hoje é baseado em gráficos do Banco Central. E você vai entender já já aonde eu quero chegar. Na sua esquerda, você está olhando aí a expectativa de inflação baseada no Boletim Focus. E eu falo sempre para você, Boletim Focus é só para dizer a direção, mas a força não. Em outras palavras, o que o Boletim Focus está mostrando? Claramente aí uma expectativa maior de inflação para 24 e para 25. Para 26 está praticamente estável. Vini, você confia nesse número? Não. Nesse caso, eu prefiro olhar para o gráfico da direita. É a chamada inflação implícita. O que seria a inflação implícita? É você pegar um título pré-fixado e dividir a taxa dele por um título IPCA. Por exemplo, vamos colocar aqui na tela para você entender onde eu quero chegar. Vamos supor que um título pré-fixado está pagando para você 11,5% ao ano. E você tem ali um outro, que é um IPCA, pagando aí em torno, vamos colocar de 6. Você divide então 1,1150, que vai ser aqui a taxa que você vai ter do pré-fixado. Então, você soma 1 e coloca 11,50 e divide pela taxa de um IPCA somado a 1, dividido então por 1,06. E aí você tem a chamada inflação implícita, que é a diferença entre o pré e o IPCA. Só que você tem que comparar títulos com o mesmo vencimento. Não adianta pegar o pré 2031, comparar com o IPCA 2029. São diferentes. Veja que então a expectativa de inflação do mercado está subindo também e já está acima de 5% para 2025 e 2026. Volto a dizer, não sou eu que estou falando, é o Banco Central formalmente trazendo essa informação. E aí você me pergunta, ok, inflação subindo no Brasil, como é que eu posso fazer para entender esse mercado? Falei na live de ontem e vou repetir aqui para você. Um momento histórico exige então ações históricas. Eu estou te concedendo 50% de desconto no curso Lucro Máximo na Renda Fixa. Curso 100% online. Acesso vitalício. Você paga uma vez e tem ele para sempre. Lives exclusivas, fechadas. E um grupo no Telegram para retirar todas as suas dúvidas. Eu vou deixar o link aqui nessa descrição e também na descrição do vídeo. Aliás, vou colocar aqui no alto também. Você coloca esse cupom PAI50 e tem 50% de desconto. Não é mentira, é real, 50% de desconto real. E se você quer investir no exterior, mesmo desconto para o curso Investimentos Internacionais. Você precisa aprender a investir e se proteger de inflação. Inflação está diretamente relacionada ao dólar. Nas crises, o dólar dispara. Venho falando isso dia após dia. E essa condição excepcional, com desconto de 50%, acaba em poucas horas. Mas vamos passar agora então para a situação que me preocupa ainda mais. Saímos do Brasil, já te expliquei e espero que você tenha entendido sobre o Brasil. Agora vamos olhar sobre outra perspectiva. Vamos olhar a inflação, juros e economia em outros países. Inflação global por países. Olha o que nós temos aí. Na linha azul, os países avançados, ou seja, as economias desenvolvidas. Olha o que aconteceu. Nós tivemos inflação muito próxima de zero. Quando é que nós tivemos essa inflação despencando? Antes daquela situação que nós tivemos lá, que nós vimos em 2020. Depois, com a injeção monetária, a inflação disparou. E agora, olha aí, tanto os avançados, que é a linha azul, a América Latina, que é a linha laranja, como a Ásia, olha como está literalmente despencando esse gráfico. Despencando literalmente. Quando nós olhamos também o núcleo da inflação, que é retirando elementos da inflação,
mais voláteis, como energia e alimentação, você vê que o cenário é o mesmo. Só que repara aí na escala. Veja que nesse caso a escala já está em algumas situações abaixo de 2%, como por exemplo lá na Ásia. É isso mesmo, já estamos tendo lá situação de deflação, principalmente na China. E você tem aí alimentação e bebidas. Veja como na Ásia já passou da deflação. E temos também aí a questão de energia, que foi muito semelhante. Panorama geral para você entender. Tanto a inflação, que é a inflação cheia, quanto o núcleo dela, que é o que os estudiosos mais utilizam, está em queda. Esse gráfico aqui é bem interessante para você entender, porque muita gente acha que a taxa Selic caindo, automaticamente nós vamos verificar aí que os juros longos caem. E não é isso. Na linha laranja você tem a taxa Selic e atrás dela você tem as taxas de juros longos para 5 anos e para 10 anos. 5 anos o amarelo e 10 anos. Repara que esses dois andam muito lado a lado. Já a taxa Selic não. Tem momentos em que a taxa Selic cai e os juros sobem. Olha o canto final desse gráfico, julho de 2024. O que nós tivemos claramente, taxa Selic vinha caindo e agora os juros longos estavam subindo. Então, você, investidor que acha que tem relação direta, taxa Selic com tesouro prefixado e IPCA, você precisa atualizar as suas informações. Prosseguindo, inflação global agora por países. Já que ali eu trouxe grupos de países e talvez você tenha ficado na dúvida, o Banco Central separou também por países desenvolvidos e em desenvolvimento. Olha esse primeiro gráfico e mostra com clareza para você. Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, as principais economias do mundo, mostrando o que? Literalmente desabando a inflação cheia. Volto a dizer, lá no exterior é que você tem que olhar, e em particular no mercado americano. Se você não está de olho nisso, você está se preocupando, olhando só para o Brasil, você vai perder o movimento. Quando nós olhamos agora os países em desenvolvimento, ou seja, as economias emergentes, veja que o cenário é bem parecido, com uma pequena diferença. Nesse caso, a inflação costuma ficar um pouco mais alta, mas a queda também é nítida. Você repara todas as economias despencando a inflação a partir de 2022, excetuando o Japão. O Japão é um caso raríssimo que nós estamos verificando agora. Inflação lá no Japão, mas deixemos o Japão do lado, porque em breve eu vou trazer um vídeo sobre ele. Agora você vai verificar aí as taxas de juros caindo no mundo. E aqui eu faço uma pausa específica para você. Primeiro, para você dar aquele super like. Temos tido mais de 2.000 visualizações, só que os likes não passam de 100, 200. Ajude aí o nosso canal. É vídeo todo dia, diariamente gratuito, não custa nada. Vamos lá para você entender. Taxa de juros já começaram a cair. Canadá, Nova Zelândia e diversos outros países, que é o que eu vou te mostrar agora. Olha aí, economias avançadas já apontando essa queda de juros. Você vê na linha verde clarinha, o Canadá já apontou aí para baixo. Você tem aí também na linha cinza, corte de juros na Nova Zelândia. Na zona do euro, tudo está indicando que vai chegar, assim como também nos Estados Unidos, exceto o Japão novamente, que subiu a sua taxa de juros na contramão da economia mundial. Olha essa tabela aí do lado. Essa tabela é importantíssima para você diferenciar os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Olha as últimas duas colunas. É a expectativa de juros para daqui a 6 meses e para daqui a 1 ano. Repara, todas as economias desenvolvidas estão projetando corte nas taxas de juros nesse período. Vou repetir, você tem aí na sua tela Estados Unidos, Canadá, Zona do Euro, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Japão. 7 diferentes economias, incluindo aí a Zona do Euro, todas indicando queda de juros nos 6 meses e também nos próximos 12 meses, exceto o Japão, que é diferente de tudo. Em outras palavras, o mercado está sincronizadamente prevendo queda de taxa de juros. Veja,
Agora na América Latina, repara aí que os juros em diversos países já estão caindo. Brasil estabilizou, mas olha aí do lado, o México caindo, Colômbia caindo, o Chile literalmente despencando. Mas as economias em desenvolvimento nem sempre andam na mão do mercado. Olha o Brasil, expectativa de alta de juros no Brasil. Veja, é um dos poucos que está aí em vermelho, nessa tabela da sua direita, na parte de baixo. Vini, mas tem um outro país? Tem, é a Rússia. Não tem cabimento compararmos as expectativas de juros no Brasil com a Rússia. Traduzindo para você essa informação importantíssima, movimento sincronizado de queda de taxa de juros no mundo inteiro. O Brasil está divergindo e eu discordo desse movimento. Vai cair aqui também. Em breve isso vai ser alterado. Se você já entendeu, vamos para a parte final do nosso vídeo, que são as fragilidades na economia que eu venho dizendo que aos poucos estão crescendo. Olha aqui o emprego nos Estados Unidos. Gráfico da sua esquerda mostra. Na barra, você tem claramente na linha amarela o que aconteceu. No pontilhado azul, você tem aí o dado original. E no tracejado vermelho, a revisão. Últimos 2 meses, payroll, mercado de trabalho americano, veio abaixo das expectativas. Vou repetir, mercado de trabalho americano veio abaixo das expectativas, mostrando que aos poucos nós teremos problema. Mais do que isso, olha esse dado, foi o mais baixo desde que nós temos essa série de março. Só ficou mais alto aqui que uma das barrinhas. Em outras palavras, o enfraquecimento, a desaceleração econômica americana continua. E eu venho falando muito que a China vem mostrando isso também. Olha esses gráficos. Consumo da família chinesa caindo cada vez mais, abaixo da tendência. Veja, investimento das famílias em imóveis. Lá eles investem muito em imóveis. Aliás, investiam, porque desde 2021 vem caindo de forma acentuadamente. Olha os investimentos em ativos físicos, infraestrutura, manufatura, mobiliário, tudo caindo. Utilização da capacidade instalada, gráfico apontando para baixo. E inclusive aqui, crescimento de crédito bancário. Olha a linha azul, que é o empréstimo imobiliário, batendo ali nas mínimas. Em outras palavras, a economia chinesa não está nada bom. Aliás, já está muito ruim há vários meses. Economia americana está cada vez pior. Vini, aonde é que mora o problema que eu ainda não entendi? Vem comigo e presta atenção nesse resumo final. Primeiro ponto, o medo agora não é da inflação. O medo agora é do risco de uma recessão deflacionária. O que significa isso? Quando estamos falando de recessão, nós estamos falando então que nós temos uma inflação desabando nas economias desenvolvidas. E isso vai gerar então uma expectativa de cortes de juros sincronizados no mundo inteiro. Quando os juros começam a cortar, você pode esperar de 6 meses a 1 ano, podemos ter em breve uma recessão. Quando tem recessão, é porque a situação já foi muito ruim. Quebradeira de empresas, demissões e a economia começa a ficar paralisada. Quando isso acontece, as pessoas desempregadas não consomem. Se elas não estão consumindo, significa que ao invés de deflação, ao invés de inflação, nós teremos deflação, queda nos preços de tudo. É isso mesmo que eu estou te falando. Esse consumo mínimo ou quase nenhum faz o PIB despencar. E quando isso acontece, gera aquele temor, aquele medo geral e as oportunidades aparecem ainda mais para você, investidor. Só que depois o mercado deve injetar novos estímulos, assim como fez lá no segundo semestre de 2020. Você deve se lembrar, o Brasil ainda está na contramão da economia mundial, uma economia extremamente aquecida, PIB subindo, nível de serviços elevado, muito baseada no consumo interno. E aqui você viu, temos um histórico de inflação bastante elevada. Para finalizar, o que eu espero daqui para frente? 2024, cortes sincronizados de juros em todas as economias. Isso é extremamente positivo para a renda variável nos próximos meses. Venho falando isso
A bolsa aqui no Brasil está próxima de renovar a sua máxima. Lá no exterior não será diferente. Momento claro da renda variável, porque as taxas do Tesouro estão caindo aqui no Brasil. Mas mais para o final do ano, esse cenário vai mudar. Teremos um risco grande de recessão deflacionária. Quando isso acontece, nós temos aquele temor, aquele povo todo apavorado. E olha, geralmente isso acontece com algum fato mundial muito relevante. Assista a live de ontem. A última pergunta, eu falei sobre isso. Quando isso acontecer, juros lá embaixo, deflação, novos estímulos podem acontecer. E aí, quem está posicionado, aproveita a situação. Mas depois, anos à frente, teremos o retorno da inflação. Esse resumo para você, ninguém te apresenta, só eu aqui no canal. Volto a dizer, quer aprender a investir? Está aqui, investimentos internacionais. Nas crises, o dólar dispara, literalmente dispara. Se você não aprender agora, não vai aprender depois, vai ficar para trás. Basta você clicar e fazer a sua inscrição. 100% online, acesso vitalício, mentoria, grupo exclusivo. E o principal aqui para você, um desconto com 50%. Tá aqui, ó, cupom PAI aplicado. Você recebe 50% de desconto e vai pagar essa pechincha abaixo de R$400, podendo inclusive ser parcelado. Não quer renda fixa nem variável americana? Quer se concentrar no Brasil? Lucro máximo na renda fixa. Você também tem direito a esse cuponzaço com 50% de desconto. Fica ainda mais barato para você investir somente na renda fixa no Brasil. Com um detalhe, lucro máximo na renda fixa. Você ganha o painel do Tesouro Direto, a única ferramenta com todos os títulos e taxas do Tesouro. Você tem a média, você tem a mediana, tem o melhor quartil, o melhor decil. Olha esse gráfico com o histórico das taxas médias mensais. Abaixo você tem as taxas diárias, título a título. Se você quiser marcação a mercado, olhe para o preço. Você se baseia no preço e ainda pode consultar a sua taxa. Você quer comprar e quer saber se uma taxa de 6,01 é boa? Basta você colocar no painel e ele vai trazer para você a taxa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo estes dois cursos. Vai acabar em poucas horas. Depois, não adianta mandar e-mail. Acabou, acabou. Eu nunca dei esse desconto de 50%. Nunca. É em comemoração ao Dia dos Pais. Pai 50. Coloca lá e aproveita. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que entendam o movimento do mercado, se preparem, estudem para aproveitar as oportunidades. Um abraço e até o próximo vídeo.